Sabe por que o giclê original é caro? Primeiro, ele é feito de bons materiais resistentes que não se desgastam facilmente. Segundo, se você comprar um lote de giclês 27,5, por exemplo, você vai ter certeza que os furos dele vão ser muito, mas muito iguais mesmo, muito parecidos. Vai ter pouca variação. A tolerância na fabricação do lote desses giclês é muito pequena. Terceiro motivo, pode não parecer, mas aqui dentro tem uma engenharia de precisão que faz diferença. Por exemplo, você conseguir dar o corte lateral aqui no giclê e ver ele por dentro, ele vai ser mais ou menos assim o furo dele, né? Aqui o giclê e aqui o combustível que passa, ou a agulha, enfim. Então, às vezes a variação de giclê para o outro, além do furo e do comprimento, né? Você tem isso de bom também no giclê original, você tem um comprimento igual de cada furo, além do diâmetro, né? Você tem essa angulação aqui. Essa angulação ela pode variar, o giclê vai trabalhar um pouquinho diferente. Para gente que não entende tão bem, né, de afinação, pelo menos eu falo por mim, para mim não faz a menor diferença essa angulação. Mas para o cara que está num nível de competição, né, isso pode fazer uma diferença para ele sim. Se você for começar a fazer teste no seu carburador, você vai precisar de outros giclês. E aí você tem duas opções. Ou você fabrica os seus próprios giclês, e aí para isso você vai precisar de agulha, e eu tenho alguns jogos dela, né? Vários tipos de agulha. E de repente você pode até investir num calibre de furos. Mas eu particularmente eu não investi no calibre de furos, porque primeiro, a variação entre cada furo que eles têm ali é de 5 centésimos. Então você tem o furo, né, o bastãozinho para medir o furo 0,45 e o 0,50. E se eu quiser medir um furo 0,47, para onde é que vai a precisão? Então eu também não acho muito preciso. Eu achei mais interessante comprar esse joguinho de agulhas, até porque elas são fininhas e eu consigo medir também o giclê de lenta. Eu tenho a impressão que o calibre de furos você não consegue medir o giclê de lenta porque o furo fica muito lá dentro, né? Talvez não nesses giclês, mas talvez nesse tipo de giclê aqui você não consiga medir, porque ele não chega até lá dentro, né? É um giclê bem maior. Você pode usar as agulhas para medir o furo. Ah, mas você também não está tendo tanta precisão, porque afinal de contas, poxa, isso aqui é um paquímetro de R$ 70, tem paquímetro de mais de R$ 2.000, ou então tem instrumentos para medir melhor o tamanho das coisas, com mais precisão. É verdade, esses instrumentos são caros. E aqui eu não quero saber exatamente se ele tem 66 ou 70, eu quero saber se esse furo é igual ao furo que está do lado, ou é igual no outro giclê, se também ele tem esse mesmo furo. Quando eu colocava o giclê, vamos dizer que era o 27,5, o giclê 27,5, mas com esses furos laterais maiores, eu tinha que abrir mais o parafuso do ar. Ou seja, ele dava a entender que o giclê era mais gordo, tinha um furo central maior. E quando eu colocava o outro giclê 27,5, com o mesmo tamanho do furo principal, porém com esses furinhos laterais menores, a moto ela pedia 1,5 volta. Eu só sei que pedia menos voltas no parafuso do ar. Pô, então isso é para deixar qualquer um louco, né? Aí depois, com muito custo, eu descobri que os furos de um eram maior que os furos dos outros, usando aqui a agulhinha. Furar um giclê de alta, por exemplo, você até consegue de boa. Agora, refurar o giclê de lenta já começa a ficar bem chato, porque a agulha é muito fininha e ela se quebra com facilidade. Vocês vão ver aqui que nesse kit tem várias agulhas faltando, como nesse aqui também já tem faltando. Se você for refurar o giclê, tanto de alta quanto de baixa, procura ir usando as brocas, né, uma após a outra, até chegar no tamanho que você quer. Se você for direto para o tamanho que você quer, você pode acabar quebrando a broca. Outra coisa que eu fazia muito quando não tinha brocas sobressalentes, depois de arrombar o giclê todo, eu queria reduzir ele, porque eu tinha passado pelo furo correto. E aí, para reduzir o giclê, você tem duas opções. Ou você enche ele de solda estanho, né? E refura ele. Agora, isso
é chato de fazer. É chatinho de fazer pra caramba. O estanho ele fica bem duro, a broca às vezes não consegue nem furar. Agora no giclê de lenta, isso é praticamente impossível. Porque primeiro que o furo fica lá dentro. Para você jogar a solda lá dentro com precisão é muito difícil. E a broca por sua vez vai quebrar. Se eu conseguir refurar um giclê desses aqui, de todas as tentativas que eu fiz, uma vez só se eu conseguir foi muito. Outra forma que eu uso para preencher o giclê é com fio de cobre. Muita gente usa. Eu sei, é feio botar estanho, botar fio de cobre no giclê, mas cara, funciona. Tá arriscado você ver dois caras, uma com a moto toda originalzinha, Mikuni, não sei o que, e o cara andando com fio de cobre e andar mais, porque a moto tá mais afinada. O cara conseguiu afinar mais a moto com fio de cobre, por incrível que pareça. Esse é um esquema que funciona para os dois giclês. Logicamente você vai ter que encontrar um fiozinho de cobre bem fininho para o giclê de lenta. Uma vez eu botei um fio de cobre qualquer, sem medir a espessura dele com o paquímetro, e deu um resultado muito... a moto ficou muito pobre. E aí depois eu tirei o fio de cobre, medi ele com o paquímetro e ele tinha 0,2 milímetros de diâmetro. Quer dizer, o furo aqui tem 0,50, então 0,2 faz uma grande diferença. E aí quando eu consegui colocar o fiozinho de cobre de 0,10, metade do anterior, porra, a lenta ficou perfeita. Né? Aí até depois eu fui e comprei o giclê correto que eu precisava. Hoje em dia eu não perco mais nem tempo, muito tempo com essas brocas. Eu aconselho a você a fazer o seguinte: entra no site da AliExpress, compra um joguinho de cleis que vai por mim, tu vai evitar muita porrinhação, entendeu? Eu vou te falar o seguinte: o preço deles. Um joguinho com 10 giclês de alta, se não me engano, estava na faixa de 12 dólares, 13 dólares com o frete. Mesma coisa com o giclê de... E aqui eu tenho variado, né? A numeração aqui é variada. Mesma coisa com o giclê de lenta. Eu tenho aqui também um jogo com 10 giclês, incluindo esse aqui. Um jogo com 10 giclês, também nessa faixa aí de 12 dólares. Então vamos dizer que tenha 100 reais de giclês aqui. Poxa, acho que sai bem mais em conta do que comprar pela internet aqui no Brasil. Enfim, tem sua desvantagem também. Tá vindo da China, a gente sabe como é que tá os Correios. O Correio está muito ruim mesmo, cara. Tá precisando melhorar demais. Tá até em greve aqui nesse momento que eu falo. Se for fazer isso, se programa. Ah, eu vou mexer no carburador daqui a, sei lá, 3 meses. Compra agora. Pô, mas giclê chinês? Fala sério, né, Pony? Cara, na boa. Conforme você vai mexendo com a moto, você vai se livrando de vários preconceitos que tinha, entendeu? Eu, por exemplo, achava muito feio botar fio de cobre no giclê. Mas, cara, como eu falei, funciona. E vou te falar, esses giclês aqui, eu olhei eles com lupa, tirei foto deles para ver o acabamento deles por dentro. Me pareceu bem razoável, viu? E outra coisa, medir o tamanho dos furos deles, por exemplo. Então, por exemplo, todos esses giclês aqui de baixa, esses furinhos laterais aqui do difusor, todos eles têm, se não tiver o mesmo centésimo de milímetro, eles estão bem próximos. E isso para mim já basta. Outra coisa que já basta para mim também é saber que um giclê de número maior é maior do que o outro. E aí eu vou botar uma observação para vocês evitarem uma porrinhação. Dos 10 giclês que eu comprei com essa numeração aqui, ó, do 280 até o 370. Essa é a tabelinha que circula aí nos grupos do WhatsApp, se você quiser pode consultar ela, mas eu fico com o pé atrás com ela e com outra que eu tenho aqui. Porque, por exemplo, o 280 ele diz que tem um furo de 1 milímetro e 447 milésimos. Já nessa outra tabela aqui que eu tenho, o 280 ele diz que seria o equivalente a 1,45, ou então ao giclê Keirin 145, que eu acho que esse número aqui também se refere à vazão de combustível, tá? Eu medi no meu aqui e achei o meu giclê, ele tá mais para perto de 1,40. Já o giclê 370, nessa tabela aqui, ele diz que tem 1,625. Isso aqui já está bem razoável para mim.
Foi o que eu mais ou menos consegui medir também. Já nessa outra tabela, o 370, ele diz que tem 1.663, quer dizer, é uma diferença muito grande entre as duas tabelas. Eu perguntei lá para o vendedor chinês, mas ele só falava padrão Mikuni. Aí quer dizer, o que é o padrão Mikuni? A Mikuni ela não faz referência com o tamanho do furo. A Mikuni ela faz uma referência com o tamanho de vazão. E aí eu acabei descobrindo o seguinte, que do Giclée 280 até o 370, a variação de cada dezena aqui no número do Giclée, em termos do furo, é igual a 0,025. Então, se você for comprar o jogo do Giclée, tenha isso em mente. Porque, no meu caso aqui, eu cheguei bem no esbarro de não ter o Giclée novamente, porque eu estava achando a afinação para o Giclée 360, aí eu botei o 370, ficou um pouquinho mais gorda, opa, e aí eu voltei para o 360. Eu entrei aqui no site da AliExpress para vocês verem como é que se escreve em português, para vocês verem também o preço, está aqui 12 dólares e 30, com o frete sai a 14,30, já aumentou um pouco. Tá? Deem preferência para esse tipo de frete aqui, tá? China Post, porque ele gera um código de rastreio que é válido no Brasil. Olha aqui os tamanhos disponíveis, tem bastante variedade. Ele dá também o tamanho da rosca, o tamanho do giclée, enfim. Mesma coisa para o giclée de lenta. Esse vendedor aqui não é o único, tem outros vendedores também. Esse aqui ele tem do 15 até o 37,5. Uma outra fotinha mais detalhada com o tamanho do giclée, o tamanho da rosca. E também aquela microbroca que eu falei. Não estou ganhando nada indicando isso para vocês, o vendedor não vai me mandar giclée de graça. Quem me dera ele fizesse isso, é só realmente compartilhamento de informação. Valeu? Uma outra forma de você usar a sua criatividade para verificar se um giclée é maior que o outro. Vamos supor, você tem dois giclées, mas a numeração deles já não é mais confiável, você não sabe se alguém já reabriu, enfim. Você só quer saber se um giclée é maior que o outro e você não consegue ver isso a olho nu. O que você pode fazer é pegar a agulha e botar dentro de um giclée. Vou botar aqui dentro do 300. Marca com uma canetinha lá dentro. E depois pega essa agulha marcada e põe no outro giclée. Vou botar a foto dos dois aí para comparação. Eles têm apenas 0,025 de diferença entre eles.